Vamos lá para mais um vídeo de política e quadrinhos. Fala galera, Garpeiro aqui, bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai falar sobre política e quadrinhos. Se você que está vendo esse vídeo acha que política e quadrinhos não devem estar na mesma frase, não devem coexistir, recomendo um vídeo aqui do canal sobre quadrinhos sem política. É um vídeo bem explicativo, que eu tenho muito orgulho, que vai te colocar no lugar certo em relação a isso, tá? Então esse vídeo vai sim falar sobre política, tá? Não é uma questão partidária, não quero falar de partido aqui, não é o ponto. O ponto é entender as medidas e propostas imbecis do nosso governo para o sistema, o mercado livreiro, o mercado editorial, né? E a cena de quadrinhos. Porque é isso que o Guedes está propondo, se você não está familiarizado, né? Essa proposta que eu vou explicar daqui a pouquinho, que ele está propondo, vai influenciar não só o quadrinho, mas o livro como um todo, né? Todo o mercado livreiro, toda a estrutura editorial do Brasil, que não é forte, né? Ela está super frágil, acabou de sair de uma crise, né, editorial. Como muitos especialistas estão falando, inclusive, pode ser mais perigosa que o coronavírus e pode ter mais impacto do que a crise que teve agora, né? A crise editorial de 2016. Então, se essa medida dele passar, basicamente é uma sentença de morte pro mercado editorial e para os quadrinhos que são meio que natimortos, né, no Brasil. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? É um vídeo de debate, não tem uma pauta de explicar para vocês como funciona a medida do Guedes, tá? Se você quiser ver a medida, eu vou deixar aqui na descrição, matérias de jornal, várias matérias importantes, legais, competentes, falando sobre como funciona a medida. O que a gente vai falar aqui é sobre o impacto que ela teria se fosse de fato executada e por que é importante, né, essa isenção que existe atualmente de imposto sobre livros. Tá? Então vamos lá, para vocês entenderem o que a gente está falando. Né? Paulo Guedes, nosso excelentíssimo ministro da Economia, né, está propondo na sua reforma tributária taxar livros. Né? Então ele quer criar uma taxação de 12% para livros, beleza? Mas livros não tem imposto, então? Livro não tem imposto, por uma questão histórica e moral até, eu diria, né? Que lá nos anos 40, na época da Constituição, nos anos 40, o Jorge Amado, na época um dos escritores mais influentes, mais relevantes da cultura brasileira, né, propôs essa emenda dizendo que deveríamos isentar, né, os livros, né, a literatura de forma geral, de impostos. Por quê? Porque fazendo isso, você consegue democratizar os livros, né? Os livros não são um bem de consumo, como, sei lá, uma TV ou uma roupa, né? Que você quer ter vários, porque você quer dizer que tem vários e mostrar para os outros que você tem vários. Apesar de ter pessoas sim que usam livros como bem de consumo, o livro, sua função primária é compartilhar conhecimento, né? Então, se você tem mais pessoas, mais população com acesso a livros, você tem uma população mais educada, mais culturalmente ativa, né? E que vai produzir mais conteúdo cultural, certo? Então, igual eu fiz lá atrás, estava na França ainda, fiz um vídeo sobre aquela lei do preço fixo do livro, lembra? E eu trato desse assunto um pouco também, né? De como que o livro, ele merece uma atenção especial, porque ele não é uma commodity como os outros, ele não é um produto como os outros, né? Ele é um difusor de conhecimento, como os outros todos não são, né? Como um carro não é, como, sei lá, uma lâmpada não é, como um tijolo não é, né? Não é um produto como os outros, ele é um produto e um difusor de conhecimento, né? E um armazenador de conhecimento também. Então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre como que ele merece um tratamento diferente e como que essa medida do Guedes vai matar o que o livro se propõe a fazer num país que já tem problemas de leitura, já tem problemas com o nosso capital cultural, digamos assim, tá? Antes de começar propriamente dito, esse vídeo talvez fique um pouco longo, eu acho que não, acho que consigo fazer ele bem sucinto, porque eu já estou irritado, e aí eu falo mais rápido do que o normal ainda, né? Eu já falo rápido. Mas enfim, antes de começar, me siga nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou professor, eu sou quadrinista, eu sou editor-chefe do Universo Guará, então minhas redes sociais estão aqui do lado. Se você quiser mandar mimo para mim, caixa postal tá aqui do lado também. Eu tenho site, tem, enfim, minhas redes sociais todas. Entrem lá, me sigam, falem comigo. Vamos ter essa troca de ideias que é importantíssima para o canal crescer e para o debate sobre a cena crescer, para a cena como um todo crescer. E falando de cena, tem um grupo do canal no Facebook, onde a galera que acompanha aqui o
conteúdo, né, que eu faço, né, comenta, conversa, fica amigo, né, propõe parcerias de projeto, fala sobre quadrinhos e tudo mais. Então, se você quer conhecer, né, quer um ambiente agradável para conversar sobre quadrinhos, para conversar sobre produção de quadrinhos, se você é um quadrinista ou quer ser um quadrinista, o grupo é o lugar para você. Então, link na descrição, tá bom? Enfim, gente, é o seguinte, o livro, né, ele... Vamos lá, fazer um panorama bem por alto aqui, tá? Não vou aqui entrar em uma aula de história, não é esse o objetivo. Mas, recentemente, em 2016, a gente viveu uma crise editorial, tá? Que eu vou de novo passar muito por alto, mas é basicamente o seguinte. Livrarias muito grandes, né? Tipo Saraiva, Leitura, Fnac, né? Começaram a investir em megastores, tá? E com isso, elas estavam vendendo, além de livros, vendiam eletrodomésticos e eletroeletrônicos, né? Que a gente chama, videogames e TVs e tudo mais, né? Achando que isso, celulares, né? Achando que isso faria eles crescerem como empresa, venderem mais, ganharem mais dinheiro, porque o empresário quer isso, quer dinheiro. Só que, para fazer isso, você investe muito dinheiro, porque são peças caras, né? O manuseio de uma TV é muito mais caro que o manuseio de um livro. Então rolou um grande investimento e a venda não foi tão boa assim, basicamente, né? Então não valeu a pena para as livrarias fazer esse investimento em megastores. Tinham megastores vazias, né? E as livrarias que estavam bem, que estavam funcionando e que estão até hoje funcionando, são as livrarias médias e pequenas, né? De médio e pequeno porte. As megastores que deram problema, que quebraram, né? Porque elas colocaram dinheiro demais onde não devia e quebraram, foi insustentável e quebraram. E eu estou simplificando, estou generalizando, tá? É muito mais complexo do que isso. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre esse mercado de quadrinhos, sobre essa crise que rolou, não só nos quadrinhos, mas no livro de forma geral, recomendo, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, com o Arthur da editora VEC, né? E eu estou querendo fazer um vídeo também com o Mário Feijó, que é um professor da UFRJ, que estudou muito sobre isso, e eu estou namorando há um tempo já de fazer esse vídeo com ele, que ele é todo tarefado também. A gente está querendo fazer esse vídeo para falar para vocês sobre como que funciona essa crise e tudo mais. Ela é bem interessante para a gente, né? Mas enfim, então essa crise rolou e as livrarias quebraram, né? E não tinham mais como pagar ninguém. Porque um outro problema que a gente tem no Brasil é que se vende livro consignado. O que isso quer dizer? O autor ou a editora produz o livro, dá para a livraria. A livraria fala assim, beleza, vou pegar aqui 100 livros seus e vou vender. Se eu vender, eu te pago. Se eu não vender, eu te devolvo, né? Então, você não vende para a livraria. Você consigna com a livraria. Diferente do que acontece com outros produtos. Por exemplo, se eu sou um produtor de café, uma fazenda de café, né? Eu faço café, aí eu vendo meu café para um distribuidor de café e esse distribuidor vai vender para o mercado de café que vai vender para o consumidor final. Então eu tenho 4 etapas aí, né? São etapas de venda, entendam. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter mais etapas, não acho, inclusive acho que sou contra, né? Mas assim, se existem etapas, né? Se a gente tem o produtor do quadrinho, né? O autor, a editora, né? E a livraria e depois o consumidor final, o que seria ideal, né? É que a livraria comprasse o livro do autor e aí depois o consumidor comprasse o livro da livraria. Mas não é assim que funciona, que nem acontece com café, ou com TV, ou com roupa, né? Você não compra. A livraria consigna. E o que acontece? As livrarias pegaram um monte de livro de um monte de gente, quebraram e falaram assim, editoras, não tenho dinheiro para pagar vocês. Foi mal. Estou devendo aí para vocês vários milhões de reais, então. E isso foi o estopim da crise, né? E essa crise começou a reverberar em vários níveis, né? Porque aí a livraria não paga a editora não tem como pagar a impressão, e a impressão, né, a gráfica não tem como pagar a distribuidora, e aí meio que as coisas vão quebrando, e aí em 2016, 2017, 2018, até hoje está tendo um pouquinho ainda, né? A gente teve gráficas que quebraram, transportadoras que quebraram, distribuidoras que quebraram, editoras que quebraram, livrarias que quebraram, obviamente, né? Então, assim, o mercado está chacoalhado, está muito complicado, né? Com o governo atual, né, rola uma perseguição latente e descarada à cultura e à leitura de forma geral. Então, nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de tentativa de deixar o mercado de livros saudável de novo aconteceu. Pelo contrário, né, as taxações pioraram, o dólar piorou, enfim, a economia como um todo está caindo aos pedaços. E então a gente, como mercado editorial, né, não teve condição de se reerguer direito. A gente está meio que ainda machucado, sacou? Ainda está meio que passando perrengue nessa crise das livrarias. E aí veio o corona. Então a gente está ainda meio que apanhou, botou um band-aid, né, e tomou outra surra. A surra do corona, onde a galera que vendia em banca de jornal ou que vendia em livrarias físicas, meio que
perdeu, sacou? E quem está vendendo bem agora é a Amazon ou as lojas online, né? Entendo, a gente está vendendo bem livros dentro do possível, né? Mas as comic shops, né? As livrarias presenciais, as bancas de jornal, todas elas meio que perderam espaço, porque ninguém está indo na rua, ninguém está comprando livro na rua mais, né? Então, a gente tinha essa situação complicadíssima das livrarias, né? E quebraram lá atrás. O governo não ajudou elas a se reerguerem, veio o corona com outro impacto. Então, a gente está muito quebrado, muito quebrado. O mercado livreiro, tanto de quadrinhos quanto de livros, está muito, muito mal, né? E quem que está bem com tudo isso? Tem alguém bem com tudo isso? A Amazon, né? A Amazon muito bem, porque lá atrás, quando as livrarias quebraram, quem que estava com dinheiro sobrando, quem que tinha capital de investimento externo, né, para sustentar a barra? A Amazon, né? E a Amazon, ela, diferente dos outros, ela paga. Ela não conseguindo, ela paga, o que é muito positivo, né? Em compensação, ela faz dumping, né? Ela bota preços abaixo do que as editoras podem vender, porque quando eles compraram, eu faço o que eu quiser com o livro, né? Teoricamente, segundo eles. Então eles fazem preços absurdos, eles conseguem quebrar os concorrentes, então a Amazon tá lá, desde lá de trás, destruindo geral. Chegou o corona, né? As livrarias pequenas e médias, que não tinham como sustentar, como continuar se mantendo vivas, né? Porque estavam fechadas fisicamente, apanharam. Mas a Amazon só cresceu, porque mais pessoas compraram livros digitais, né? Então a Amazon, que já era gigantesca, cresceu mais e mais ainda, né? Então a gente tem esse digamos assim, vilão em potencial, porque a Amazon, gente, entendam, ela é muito legal, né? Eu compro coisa na Amazon, inclusive, né? A Amazon é ótimo, tem preços bons, frete grátis, é ótimo. Só que ela está matando aos pouquinhos, né, os concorrentes. A hora que ela for um monopólio, o que vai acontecer com a gente? Muito complicado, né? Ela pode botar o preço que ela quiser, ela decide, ela vai ser meio que um gatekeeper, né? Isso aqui eu não quero vender na Amazon, então você, autor que eu não gosto, não vai entrar. Só tem ele, como é que eu faço? Né? Então é muito complicada essa situação da Amazon. Mas além disso, então além desse vilão, lá na frente, a gente tem um vilão da temporada seguinte, né? Apareceu um vilão novo, que é o Paulo Guedes. E ele decidiu taxar os livros. E, gente, a gente está passando por um momento muito difícil. Os livros estão caros, né? Porque a gente não está vendendo muito, porque o país está em crise, porque o mercado editorial está em crise, então, para as editoras não fecharem, eles têm que botar o preço que eles conseguem, e entendam. Tem editoras do mal, existem editoras do mal, né? As editoras grandes, não aqui falando de editoras de livro não, então agora voltando, cheguei no quadrinho, vou falar só de quadrinho agora, tá? No quadrinho, as maioria das editoras são editoras pequenas, gente. São editoras pequenas, de poucas pessoas. A Guará, inclusive, nós somos, de fato, trabalhando agora 4 pessoas. 5 pessoas, na verdade. Então, é muito difícil. A gente não é uma editora gigante, não tem um prédio no centro do Rio, entendeu? De vidro, com vários andares. Somos 5 pessoas, cada um trabalhando de casa, entendeu? Então, não é como se fosse um grande capitalista do mal que tá querendo pegar o dinheiro dos leitores. Não, são pessoas querendo fazer quadrinhos, entendeu? As editoras também são pessoas. Não tem nenhum grande player do quadrinho editorial nacional, né? Não tem. Essa galera não existe. Então a gente está tentando fazer quadrinhos na moral. Então ninguém quer ganhar super dinheiro e supervalorizar os quadrinhos para ser vilão, né? A gente quer vender quadrinho. Então a gente bota o preço que a gente consegue para conseguir pagar os quadrinhos. Ninguém faz dinheiro com quadrinho no Brasil não, gente. Você acha que tem alguém rico vendendo quadrinho aqui? Não tem, tá? Não tem editora rica milionária de quadrinho, não existe isso. Então a editora não é o vilão aqui, só para vocês acharem que, sei lá, se alguém acha que não, as editoras são do mal, empresa capitalista. Não é isso, tá? Agora, as editoras estão tentando fazer, estão tentando publicar como dá, né? Um caminho que as editoras encontraram, e aí eu boto um pouco de culpa nas editoras sim, é o seguinte: a gente perdeu espaço da atenção dos leitores, de alguma forma, né? Desde os anos 80, que tá nessa espécie de declínio, digamos assim, né? Porque começaram a aparecer videogame, TV a cabo, né? VHS, Netflix, o cinema foi mais barato, então a gente conseguiu democratizar outras formas de entretenimento, né? O computador, a internet está aí, né? YouTube. Então você consegue ocupar o seu tempo livre com outras coisas. Não estou dizendo que, nossa, o quadrinho vai morrer por causa do videogame. Não, adoro videogame, gente. Eu jogo, inclusive, também, tá? Mas assim, a gente tem que dividir a atenção. Então, a concorrência está maior. Fazer quadrinho, hoje em dia, é difícil porque vende menos, né? Porque tem a galera que lê quadrinho e tem a galera que leria quadrinho porque só tinha isso e agora vai jogar videogame. E agora vai ver YouTube, né? Então, as vendas diminuíram. Em forma geral, as vendas de quadrinhos têm diminuído nas últimas décadas aí. A gente vende menos do que vendia nos anos 80, nos anos 70, 60, né? A gente vende menos hoje em dia. E também tudo bem, é outro mercado, né? Agora, pra gente conseguir vender e não quebrar como mercado, como cena, né? Se eu vendo 50 mil, 100 mil, né? Eu posso vender cada um deles a um preço barato, porque fazer 100 mil é muito barato na gráfica e eu vendo baratinho e ganho a quantidade. Se eu agora vendo 5 mil ao invés de 100 mil,
eu tenho que vender esses 5 mil mais caros, porque fazer 5 mil é mais caro e eu preciso ter mais dinheiro por unidade para pagar minhas contas, entendeu? Para pagar as contas da editora, no caso, né? Não só eu, tô falando aqui generalizando, tá, gente? Então, a gente está indo para esse caminho onde o livro está ficando mais caro, né? Não necessariamente porque as editoras são do mal, mas porque é o caminho para não morrer, entendeu? Porque tem menos leitores. Enquanto a gente não conseguir mais leitores, enquanto a gente não furar a bolha e ter mais leitores de quadrinhos e poder vender 20 mil cópias de um quadrinho, ao invés de vender 3, né? O livro vai ser caro, não tem como. É uma matemática muito simples, tá? Não tem como fugir disso. Então, o quadrinho no Brasil, na verdade, o livro não vou nem falar, estou falando de quadrinho agora. O quadrinho no Brasil já tem ficado elitista, já é uma coisa mais elitizada, né? Pra quem lia quadrinho quando era criança lá, tem 40 anos agora e lia formatinho antigamente, quadrinho é um negócio que agora é troco de pão. Agora não é, agora quadrinho é luxo, né? Um quadrinho é um artigo de luxo. Eu vejo isso como um problema, sim. Né? Não porque não pode ter quadrinho de luxo, acho que tem que ter, mas não pode ter só isso. Tanto que agora tenta fazer um quadrinho mais democrático, mais barato, né? Os quadrinhos agora custam R$6 no site. Então você pode comprar baratinho por lá, né? A ideia não é que só tem que ter quadrinho barato, não. Tem que ter variedade, porque para o mercado saudável tem que ter o quadrinho de luxo, o quadrinho barato, o quadrinho médio. É importante que tudo isso aconteça, né? Qual que é o problema dessa lei do Guedes, dessas propostas do Guedes? Se você taxa o livro, se você taxa esse quadrinho, né, qualquer publicação, você vai ter o seu livro bem mais caro, porque 12%, gente, vai matar muita gente. Pra você ter uma noção, só para botar em perspectiva. O autor no Brasil, né, uma editora de verdade, né, uma editora para valer assim, recebe o preço de capa de 9 a 11%. Tá? Ou seja, Paulo Guedes quer cobrar de imposto por livro mais do que o autor ganha por livro. E ganha um pouco assim por quê, Rafa? Enfim, vários fatores, porque tem os preços, custos editoriais, porque a livraria pega 50%, tem transporte, tem distribuição. Né? Não vou nem entrar nisso, porque aí eu acho que cabe levar em consideração também que a distribuição é muito complicada, é um gargalo, né? As livrarias pegam muita porcentagem do preço de capa, mas é outro papo. O ponto é, o Paulo Guedes quer que o governo ganhe mais por livro vendido do que o autor. Eu acho que esse argumento por só deveria ser suficiente para você perceber que isso está errado. Né? Mas enfim, se isso acontecer, todo mundo vai perder no meio dos quadrinhos, né? E não tem saída. Porque, entenda, como eu falei mais cedo, o mercado editorial, né, a cena de quadrinhos nacional, que é pequena, editoras pequenas, não faz muito dinheiro. Não é que nem um banco que, teve a recessão com o coronavírus. Então, sei lá, o Itaú, ao invés de fazer uma receita de 20 milhões, fez apenas 16 milhões. Tá ligado? Não é isso. As editoras ganham uma margem ridícula por venda. É muito pouco. Então, se você taxa isso, você começa a perder dinheiro por livro. Né? É insustentável. Tá? Então, o que vai acontecer? Inevitavelmente, o livro vai ficar mais caro. Né? É isso. Se você pode pagar por livro mais caro, beleza, irmão, parabéns pra você. Mas se a ideia é justamente que a gente tem esse histórico de que o livro está ficando mais caro, né? Por conta de vários fatores que eu falei pra vocês, né? A crise editorial, a falta de leitores, né? Toda uma cultura, todo um zeitgeist de que o livro agora é um artigo de colecionador e tudo mais. Depois até vale elaborar sobre isso um dia, né? Tem um vídeo aqui no canal, na verdade, sobre a gourmetização, a gentrificação do quadrinho. Depois, link na descrição, é bem legal esse vídeo. Mas enfim, então a gente tem vários fatores que estão levando o quadrinho a ser um artigo de luxo, a ser um artigo da elite, né? Uma leitura de elite, quando antigamente era uma leitura democrática. Quando você faz isso, você, de fato, bateu a sentença. Agora quadrinho é pra gente rica. Agora quadrinho é pra gente que pode pagar, sabe? Então o quadrinho deixou de ser democrático. E eu falo de quadrinho especificamente porque é a minha área de atuação, é o que a gente fala aqui no canal, o que eu faço da minha vida. Mas isso vale pro livro, que é mais importante ainda, porque o livro, gente, o quadrinho, ok, a gente pode aprender muito com o quadrinho, não estou dizendo que não vai, né? Mas o nosso repositório de conhecimento mais confiável até hoje na humanidade não é HD, não é nuvem, é livro, tá? A gente tem até hoje Bíblias de Gutenberg que foram impressas lá em 1500, lá quando foi imprimido, não lembro quando é que ele inventou a prensa, depois comentei aqui embaixo a data, não lembro. A gente tem até hoje livro, algumas versões que estão ainda vivas, e você não consegue mais ler um disquete dos anos 90, entendeu? Então, o livro ainda é, né, o códice ainda é a forma mais confiável de armazenar conhecimento que a gente tem. Se, visto isso, né, você separa o livro, o acesso ao livro das pessoas que não têm dinheiro, você está tornando o povo burro. Você está fazendo o povo não ter consciência do que se produz de conhecimento, de como as coisas funcionam, né? E eu estou falando da coisa mais séria, que seria isso, de fato, você separar o conhecimento da população. Mas está separando também do entretenimento, gente, porque leitura também é divertido, sabe? Também é algo legal, também te enriquece como pessoa, te faz bem, né?
Então você está basicamente segregando quem pode ler e quem não pode ler. E é quase como banir livro, é quase como queima de livros em praça pública, entendeu? Só quem pode ler livro vai ler livro. Vocês entendem meu ponto aqui? Vocês entendem o quão problemático é esse sistema onde ele não pode, seria feio demais, né? Que nem aquele maluco fez, o ministro da Cultura, fez aquele vídeo nazista, né? Ele não pode fazer isso, pega mal. Então, ao invés de ele queimar livros e falar que não pode mais ler livro, ele simplesmente bota um preço absurdo pro livro para obrigar as pessoas a não lerem livro, né? É a mesma lógica do protecionismo, gente. Para quem não está familiarizado com protecionismo, é o seguinte, se eu quero que a indústria nacional cresça, eu vou botar um imposto muito alto no que vem de fora para que não vale a pena para o consumidor daqui comprar o que é de fora e acaba incentivando o cara a comprar o que é nacional, entendeu? Isso é uma medida econômica que existe aí, que é praticada por vários governos em várias situações diferentes. Inclusive na França existe um protecionismo sobre livros, né? Então você, não sobre livros, sobre cultura de forma geral, na verdade, né? Tem uma taxa, uma cota que todo cinema francês tem que passar X% de filmes franceses para incentivar a cultura nacional, para que a cultura nacional seja importante para aquele país. E de novo, já falei várias vezes isso aqui, cultura reverte em receita, tá? Já foi provado por especialistas econômicos várias vezes que o que você investe em cultura você recebe mais, né? Você recebe mais do que você investir na cultura em consumo, em investimento em cultura externo, em consumo de cultura externa, em exportação de cultura. Olha o Japão aí, fazendo muito dinheiro com mangá, com anime. Olha os Estados Unidos fazendo um monte de dinheiro com cinema no mundo inteiro, né? Então se ganha mais dinheiro quando você faz cultura. E o que ele está querendo fazer é justamente que você não tenha cultura mais, entendeu? Que você reserve a cultura a só uma elite pequenininha, né? Porque a gente sabe que a distribuição de renda no Brasil não é igual, não é equivalente. Então, só quem é muito rico vai conseguir ter acesso a isso, né? E a maioria da população, que é pobre, a gente sabe disso, não vai poder mais ler, né? Não vai ter acesso à leitura mais. Então, meio que esse é o resultado que ele quer alcançar com essa medida, tá? E é por isso que eu, Rafa, no canal do Rafa, né, aqui, né, sou a favor desse movimento de defesa do livro, tá? Tem a hashtagzinha em defesa do livro, né? Use a hashtag para tentar mobilizar a galera. E tem uma petição também, que eu vou deixar na descrição, né? Podem assinar, eu já assinei também, para tentar levar isso pro poder público e impedir que essa medida seja tomada, tá? E eu falo isso como Rafa e como canal do Rafa aqui, mas também falo como editor da Guará. A Guará também concorda com isso, né? Concorda com a petição, não concorda com a medida, obviamente, né? É contra a medida da taxação do livro, né? E as editoras todas estão se reunindo, cara. Várias editoras que eu sigo, que eu acompanho, que eu sou amigo de um monte de gente, não só editoras, mas autores e leitores também, né? Tá todo mundo contra isso. Então, por favor, vamos tentar impedir que essa medida seja tomada, porque se ela for tomada, como eu já falei, né? Ela vai ter um impacto na nossa economia livreira, economia criativa, economia cultural, mais pesado do que a crise que rolou editorial e do que o coronavírus, tá? Então acho que é isso, falei bastante, tô até rouco já de falar, tô um pouco exaltado em relação a isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês acham que vocês têm de ideia para tentar impedir que isso aconteça, né? Como é que você enxerga essa situação, você vê solução, você não vê solução? Eu admito que eu tô um pouco descrente do futuro do país, de alguma forma. Mas enfim, não pode perder a esperança que se a gente para de brigar, ninguém mais briga, né? Eu sei que tem gente aqui no canal que acompanha o trabalho e que eu sirvo como uma inspiração de alguma forma, obrigado por isso, né? Então eu sei que eu não posso parar. Então eu espero que vocês não parem também, tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Me sigam nas redes sociais todas, eu vou continuar esse debate fora daqui, nos comentários e no canal, no grupo do canal também, lá no Facebook, tá bom? É isso. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Curiosidade, todo mundo já sabe. Assinem a petição e divulguem esse vídeo, divulguem esse conteúdo para que a gente não perca a nossa cultura literária, que é essencial para o Brasil, tá bom? Aquele abraço. Valeu!